O Brasil continua sendo um país de muitas oportunidades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Faz e Fala. E aqui a gente tá para conversar, para fazer pontes, para trazer ideias inusitadas e para trazer inspiração de grandes pessoas que estão fazendo uma trajetória incrível, ou de cultura, historiadores, artistas e empresários, porque a gente adora fazer essas pontes, né? E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, que a gente trabalha junto, trabalhou juntos, fizemos o rebranding e viramos amigos, podemos falar isso? Que é o Alexandre Guerreiro, o CEO da Eletromídia, que a gente tem o maior prazer de estar aqui, super bem-vindo ao nosso podcast, mais uma vez juntos, contando aí essa história de sucesso, né? Obrigado, Uma Ana. jornada e tanto. Obrigado pelo convite. Eu sou suspeito em falar, né? A Mas gente, eu gosto é muito suspeito, da nossa história. Você é o Prazer primeiro tá aqui, cliente que a gente está trazendo aqui para o podcast, para contar essa história legal. Responsabilidade. Responsa. Mas, para a gente começar, a gente adora saber das jornadas pessoais, porque tudo começa com as pessoas, né? Então, conta um pouco da sua jornada e dessa cadeira tão importante que você está fazendo essa transformação, né? Nessa marca, nessa empresa que está líder. E a gente adora um case de sucesso. É bom falar. Bom, a minha jornada profissional, ela na indústria de Orofome começou muito cedo, eu tinha 21 anos. Então foi uma oportunidade, porque um jovem, né, de 21 anos, com muita vontade de crescer, de aprender, numa indústria quase que zero sofisticada. É verdade. Na época, ela nem carregava esse nome tão bonito, né? Orofome, era mídia exterior, mídia alternativa. É verdade, mídia exterior. E aí eu tive a oportunidade de montar uma operação em São Paulo, literalmente, uma empresa que chamava Tenda Comunicações de Belo Horizonte. Era um braço da construtora Tenda. E começar a explorar esse universo de mídia exterior. Um projeto que foi crescendo, foi dando certo. Essa empresa, quando eu tinha 26 anos, foi vendida por um fundo de private equity americano, que era a Hicks Muse. A Hicks tinha uma tese de consolidação na América Latina, comprou 4 ou 5 empresas no Brasil. Eu lembro que eu estava casando, ia sair de lua de mel, e aí falei, não vamos sair mais de lua de mel, a empresa acabou de ser vendida, né? Quando eu voltar, não vai ter minha cadeira aqui. Brinquei com a Adriana, minha esposa até hoje. Isso foi em que ano? Isso foi, bom, eu tenho hoje 50 anos, eu tinha 25 anos, são 25 anos atrás, né? 2000. Então, foi um momento importante porque nasceu ali um grupo de comunicação em mídia exterior grande no Brasil. E eu acabei ficando nessa fusão dessas empresas e continuei tocando a operação no Brasil. Foram mais quase 5 anos à frente desse negócio, reportando para o nosso CEO que ficava na América Latina. E foi muito legal, aprendi muito sobre governança. Você ficou com que cargo ali? Eu era VP de vendas. VP de vendas, já estava no seu sangue. A minha origem era comercial. E olhava um pouco para tecnologia, olhava para marketing, mas vendas era o que ocupava realmente 80% do meu negócio. E aí, aos 30 anos, eu com aquela vontade de empreender, já tinha aprendido muito, mas queria ali empreender, me desafiar, nasce a oportunidade de me tornar sócio da Eletromídia. Uma empresa familiar, Paulo e Ricardo, sócios na época, entram na Eletromídia para um projeto incrível. A Eletromídia nasceu no digital, né? Então já era uma empresa à frente do tempo. Que legal. Nasceu no Pixel, a gente brinca. E aí começa a minha história da Eletromídia, uma história de 20 anos, que tem momentos super difíceis, desafiadores e momentos incríveis. Acho que todo empreendedor passa por momentos difíceis, né, Ana? Sim, Empreender no Brasil significa... Não sei como é fora do Brasil, que eu também não conheço, mas aqui eu tenho certeza que significa quebrar algumas vezes e voltar. Resiliência, de fato. Resiliência é a palavra. E isso aconteceu na Eletromídia muito recente, porque eu lembro que a Duda, minha filha, tinha 3 meses e veio uma lei Cidade Limpa. É verdade. Que acabou com o nosso negócio, literalmente, né? Que loucura. 95% da nossa receita estava em São Paulo e essa lei proibia a atividade para poder organizar uma licitação de imobiliário urbano e trazer um novo momento de Orofome já organizado. É verdade. E na época foi muito difícil, né? Mas a gente deu alguns passos para trás, era uma empresa pequena, familiar, 30 colaboradores, e a gente conseguiu levar essa empresa para outras cidades,
Obviamente, quando você vai para fora do eixo Rio-São Paulo, os valores de mídia são bem menores, o desafio de negócio também. Sim. E o fato de não ter São Paulo diminuiu muito a atividade do Out of Home fora de São Paulo. Mas aí o projeto continuou crescendo. Em 2013... Quer dizer, o problema virou uma oportunidade, expandir de São Paulo. Sim. Era menos do que uma oportunidade, mais uma necessidade, né? Porque a gente não tinha outra alternativa. Mas o empreendedor vê o problema, né, como uma oportunidade. Porque... Esse é o olhar do copo meio cheio. Né? Como é que a gente tira algum proveito disso tudo quando não existe, ou pelo menos parece não existir, nenhum lado positivo na história? Sim. E a empresa continuou crescendo. A gente percebeu que era um mercado que ia se consolidar, principalmente pelo que a gente já via fora do Brasil. Entrada de grandes grupos começaram a acontecer, isso já mais 2010, Mobiliário Urbano chegando em São Paulo. E em 2013, acho que um grande ponto, divisor de águas na história da Eletromidia e na nossa história profissional, que é quando a HIG entra no nosso negócio, compra o controle da operação. Explica um pouco o HIG, o que HIG é um private equity americano. Fernando Marques, presidente do HIG, um grande amigo. Fazem a aquisição da Eletromidia, o controle, nós ficamos sócios minoritários. E principalmente aquele momento, foi uma operação 100% cash out, mas nos permitiu desenhar os principais pilares que iam suportar um projeto de consolidação do mercado que nós queríamos executar. Então, olhamos para a governança, olhamos para processo, para a gente, entendemos o cenário e quais eram as opcionalidades para poder consolidar o mercado. E aí a gente viu que transporte sobre trilhos, era uma avenida que tinha um espaço para consolidar e foi a primeira que nós começamos. E esse crescimento se deu basicamente via 3 avenidas. M&A, que é quando você compra companhias, concessões públicas e privadas, e o crescimento orgânico, que é quando você instala mais telas em ambientes que você já possui. M&A foi a grande trilha de desenvolvimento nossa nos primeiros anos. Merger and Acquisitions. Compramos uma série de operações, desenvolvemos um modelo de plug and play muito bacana. Olha, porque não adianta só comprar, né? Comprar... Primeiro, quando você compra, você já tem as questões culturais, né? E geralmente quem compra implementa a cultura. Mas a gente sempre teve um olhar muito humilde de... tem muita coisa boa do outro lado. Né? Além do founder da empresa, será que ele cabe no nosso negócio? Os profissionais, a cultura. Esse match, esse 1+1 deveria virar 3. Com certeza. E passa por pessoas também. Totalmente. E é interessante, indo mais à frente, hoje quando você olha o board da Eletromidia, é um board que veio de diversas aquisições. Que legal. Você tem ali um time, pelo menos os diretos que estão comigo, dos 7, são 2 ex-Eletromidia, 2 ex-Elemídia, 1 ex-Mob, operação de Campinas, 1 ex-On The Spot, operação da Telefônica, e o nosso VP de vendas era um outsider de Out of Home, a gente trouxe ele da Meta, da RBS. Então, muitas aquisições. Começamos a consolidar, né? essa vertigem muito rápido. A gente conseguia comprar, incorporar cultura, processo, gente, digitalização de inventário e rapidamente aumentar o faturamento dessa companhia. E isso permite um ciclo virtuoso de capacidade de geração de caixa para poder reinvestir no negócio. Porque a gente não teve nenhum aporte de capital até então. Só primeiro, e a gente conseguiu criar um modelo via alavancagem que nos permitiu crescer de forma acelerada. Isso para o Brasil é bom, né? Porque o modelo brasileiro... Outros tempos, né? Hoje, quando a gente olha para o mercado, o custo de capital está muito caro. Muito caro. Então, seria muito difícil fazer um projeto como esse num ambiente de custo de capital como nós temos. Na época, você tinha condições mais favoráveis para poder capturar dinheiro no banco e investir dentro de um negócio que trabalha com uma margem boa, mas nenhum negócio aceita uma taxa de juros tão alta para poder consolidar mercado. E esse projeto deu certo, continuou crescendo. Ainda nessa esteira de aquisições de 2020, a nossa principal aquisição, que foi quando nós nos conhecemos, né, Ana? Foi. A aquisição da Elemídia. E aí, longa história curta, a Eletromidia vira líder de mercado. Né? E aí tem uma história bacana depois disso que a gente pode falar mais até. Então vamos falar, muito bem, muito bacana ver, quer dizer, você fez uma trajetória bem consistente, né? De entrar, isso é bacana, porque é um empreendedor dentro de um projeto, né, de uma organização que traz o melhor, né? Um executivo, um empreendedor, eu acho que isso é uma boa mistura para perfil de profissionais hoje em dia, né? Você precisa ter um pouco dessa garra empreendedora. A gente tenta contratar todos os dias executivos com olho de dono. Não é?
Porque eu acho que isso faz toda a diferença. Né? O executivo que está atrás de salário, Exato. todo mundo precisa receber salário no final do mês, mas o executivo que de fato ele tem... Compra o projeto, né? Compra o projeto, ele tem olho de dono, ele tem cuidado com o detalhe, né? O detalhe ele é importante hoje em dia, o nível de serviço ele é importante hoje em dia. A gente tem hoje uma atitude muito comoditizada. Como é que eu vou me separar no meio dessa multidão de prestadores de serviços super competentes? É o detalhe. É o trato, é a gentileza, é a qualidade do serviço, é o padrão de qualidade. Né? Então vamos falar de branding, né? Vamos. Porque a gente está falando de diferenciação. A gente se encontrou exatamente no meio da pandemia, que deve ter sido um segundo momento. Você falou do primeiro momento, né, difícil da lei seca paulista de Out of Home. E a gente se encontrou no segundo momento que também foi muito difícil para o Out of Home, porque foi no meio de 2020, Covid. Vocês tinham acabado de fazer a aquisição da Elemedia, que a gente já tinha trabalhado, feito rebranding, e a gente se reencontrou ali. Me conta como é que foi esse processo de fazer, era tudo online, e você comentando agora o que vocês já fizeram nas outras aquisições, foi um pouco esse processo também, né? Ver o melhor das duas, ver o que vocês têm de valores em comum e trazer gente para um novo momento. Como é que foi isso para você, para a galera aqui que não conhece, né? É um momento que o branding entra muito forte quando tem alguma aquisição, né? Quando a empresa quer dar o próximo passo. Ana, é muito boa essa pergunta, porque foi, sem sombra de dúvidas, o segundo momento mais desafiador da minha carreira e da companhia. Sim. O Covid tirou 95% da nossa receita. Nossas telas basicamente passavam fique em casa e use máscara. Esses eram os nossos clientes. Né? Mas com diferenças importantes da Lei Cidade Limpa. Eletromídia já é uma empresa líder de mercado. A gente sabia que o Covid ia passar. Acho que ninguém sabia ao certo quanto tempo ia demorar. E nós vínhamos de uma emissão importante de debêntures para a aquisição da Elemedia em janeiro de 20, ou seja, nos alavancamos. Em fevereiro, a gente conquistou a CPTM, que são os trens de São Paulo, pagando 110 milhões de outorga. Uau. Ou seja, o nosso nível de alavancagem foi Isso muito 20, alto. Né? Isso 20, Em março chega o Covid. E aí tinham, acho que, alguns desafios importantes. O primeiro deles era a estrutura de capital. Como é que a gente segura o caixa para poder atravessar esse momento sem demitir pessoas? Só que quando você compra uma empresa, a Eletromídia, na época, era a segunda maior empresa do país, a Elemedia a terceira e nasce a primeira. Eram empresas parecidas em tamanhos, em posições. Sim. Você tinha naturalmente duplicidade de funções em diversas áreas. O que é natural, né? Numa aquisição de quase iguais. Entender o que seria o melhor extrato dessa companhia depois dessa aquisição foi um desafio porque foi feito pelo Zoom. Foi feito pelo Zoom. E a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de cargos, de projetos. Então foi um mega desafio, porque visão de futuro. Ninguém estava acostumado a trabalhar online. É verdade. A gente eventualmente fazia uma outra reunião, mas sentar numa cadeira às 8 da manhã, sair 8 da noite, fazendo reunião virtual, toda a nossa geração e as gerações que viveram isso tiveram que se ressignificar. Total. On the go, né? On the go. Tipo, não pode parar. Então, integrar uma companhia, fazer as melhores escolhas e continuar com uma estrutura de capital adequada foi um desafio. E aí, posto tudo isso, o que seria o extrato dessa nova companhia? E nós tínhamos algumas crenças com relação a isso. Seria uma grande edtech de mídia, líder de mercado, e ela precisava se diferenciar com relação ao que estava sendo feito. E aí, quando você fala, eu vou me diferenciar, para mim tem 2 pontos de partida fundamentais, pessoas e marca. Perfeito. Pessoas... Os intangíveis, né? Eram os intangíveis e, na verdade, é o que vão drivar o projeto dali para frente. Então, é cultura e marca. Exatamente. E marca e cultura é um ser que se mistura e está integrado. Perfeito. E aí a gente começou todo um exercício com o teu time, com você, que foi brilhante, né? Exaustivo, né? Porque foi um processo longo. Quando você olha para a marca, eu aprendi que o disgusting faz parte do nosso processo de se acostumar com novos ares. O estranho, o diferente, né? O estranho, a novidade, o lugar mais perigoso, o menos óbvio, porque o óbvio... O óbvio é fácil. É o que um cara como eu sei percorrer, olhando para a marca, né? Tem alguns lugares que eu me sinto mais confortável de não percorrer o não óbvio.
E eram discussões absolutamente elegantes e positivas, mas divergentes muitas vezes. Que é bom, né? A divergência É ótimo, cria... porque você ter essa escuta ativa te Total. permite ir para lugares onde te Exato. desafia mais. Exatamente. E a nossa escolha foi para esse caminho. Foi. Me Né? lembro Ela muito foi da... para longe do óbvio, ela foi para o bem diferente, É. ela foi para um lugar que ninguém tinha ido, mas era exatamente o que a gente precisava. Exato. A gente precisava ocupar um território dessa nova empresa líder que era diferente de tudo que estava sendo feito. E não era jogar fora o que estava sendo feito, não. Era como, daqui para frente, eu olho para um novo momento. Que é aquela máxima, né? O que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar daqui para frente. E, de novo, o componente de fazer tudo isso virtualmente traz um desafio a mais, né? Muito mais. Muito Porque mais. as reuniões elas se tornam mais cansativas. Mais cansativas. Né? O fato de você não levantar para bater um papo ali do lado, naquelas discussões de 1, 2, 3 horas. Sim. Mas tomar decisões, né? Muito foi o MBA, né, Ana? Para mim foi um aprendizado incrível. Até porque quando eu saí desse processo, justiça seja feita, eu não estava totalmente convencido. Você lembra disso? Eu me lembro. Você falou, eu não gosto desse caminho. Eu comecei a me acostumar com esse caminho, mas eu não estava totalmente convencido. Sim. Mas, de novo... Isso é legal também. A sua capacidade de mudança, né? E de ouvir como líder. Exatamente, porque eu acho que você não está totalmente ok, mas quando você tem ali o conjunto... E a estratégia clara. E a estratégia clara definir, te mostrando que aquele é um caminho que favorece mais o negócio, fala, tem algo que eu não estou enxergando aqui, vamos fazer. Vamos apostar, porque talvez se estivesse totalmente distante, aí eu teria falado, vamos achar outro caminho. O risco é maior. Mas não era esse. Não, né? Ele tinha um risco grande, ele estava distante quando você olha para a forma, para o conceito, mas ele estava alinhado com visão estratégica, ele tinha um propósito, né? Ele tinha aí elementos que conectavam para o que a gente de fato já era e queria ser percebido como. Exatamente. Então foi um processo incrível e dali, sem sombra de dúvidas, foi o ponto de partida para a gente fazer tudo que a gente vem fazendo até hoje. Né? Aumentar o nível de diferenciação. Né? Eu acho que uma coisa que o poder do branding está aumentar o nível de diferenciação, criar mais propriedade visual. Então, a gente tem uma propriedade, você olha, você já entende, né, o logo que é. Você não veio com a camisa, né? Geralmente você está com a sua camisa, então, mas você está chique. Geralmente eu usei ela ontem. Nós tivemos ontem um onboard com os novos acionistas e eu usei ela ontem. Até a gente usou uma nova ontem, né, Ju? Que tinha... Uma parte estava usando Think Out of Home, que foi o tema que a gente usou na nossa última convenção de vendas, e a outra a gente tinha um login da Eletromídia com a Globo juntas, já para mostrar esse novo momento que estamos... lado a lado juntas para construir algo muito mais interessante. Teve algum momento no rebranding que você falou, isso aqui é estratégico para essa construção do futuro? Qual o momento que você falou, cara, você já tinha trabalhado com um processo de rebranding antes? O que te deu ali de instrumental? Eu tinha participado naquele momento que eu te comentei da aquisição do primeiro private equity para as empresas locais, só que ali foi mais um papel de escolha de qual marca ficaria do que um rebranding. Exato. Né? Qual marca entrega mais valor para o nosso propósito de negócios, qual marca conecta mais para esse projeto de consolidação daquela empresa lá de trás. Olhar para uma marca que já existe e trazer um novo significado para ela que conecte com esse novo momento, não, foi a primeira vez. Só que desde o início a gente sempre teve uma crença nisso. A gente sabia que, primeiro, eram duas marcas muito fortes, né? Elemídia e Eletromídia. Você lembra que a primeira decisão que a gente trouxe para a mesa é qual marca? Exato. Porque mesmo comprando Elemídia, a gente chegou a olhar e falou assim, será que é Elemídia ou Eletromídia? Então não tinha vaidade na mesa. Tinha assim, isso é importante, né? Qual a melhor marca? Antes de olhar para o design de marca, para como a gente ia posicionar ela, que território... Você lembra? Esse foi um passo atrás. Sim, qual é a proposta de valor da empresa, né? Definimos que era Eletromídia o caminho, que ela tinha uma elasticidade maior para poder ser um grande guarda-chuva de verticais. Exato. A Elemídia, ela remetia muito mais para elevadores. Exatamente. Então foi a nossa escolha na época, dentre outros KPIs que nós entendemos ali que fazia sentido partir para Eletromídia. E aí, a partir daí... Como que a gente quer se conectar, como a gente quer se apresentar e o que a gente quer ser percebido de fato. Mas desde o primeiro dia a gente soube que isso era o ponto de partida e a pandemia foi bom nisso, né? Porque a gente teve tempo. Foi.
Tempo para pensar o futuro estrategicamente. Eu acho que se a gente tivesse no plug and play, talvez a gente não tivesse tido tanto tempo de qualidade para poder se dedicar para a conversa da marca. Exato. Que muitas vezes fica subjugada, né, Ana? Sim, você sabe disso sim. tão bem como quanto eu. Com cultura, com proposta de valor. E tudo que envolve esse negócio. Então, como não tinha venda, a gente tinha tempo para olhar para dentro de casa. É verdade. Né? Não tinha cliente para atender. Sobra tempo. Você tinha que fazer gestão de crise e olhar para a cultura, integração da empresa. Então foi muito prazeroso e, de fato, desde o primeiro dia. E aí eu acho que assim, quando você trabalha nesse momento, que é momento, a gente fala, né, tem a corporate strategy e a brand strategy, e você não dá tempo para sedimentar e para ter clara a visão disso, você sai correndo, né? E sair correndo para fazer não é a melhor estratégia, né? Então, acho que você fala que, e a gente sente isso um pouco dos executivos, assim, você já pensou que ser intangível, você alinhar com o time, sair com a melhor proposta de valor, melhor narrativa, melhor posicionamento, o propósito, isso é tão relevante para a construção acelerar depois, né? Porque depois vocês aceleraram muito. Encurta caminhos. No final, encurta caminhos, te desvia de uma série de buracos que você vai encontrar na estrada, porque o alinhamento é tudo. É tudo. Você saber que está todo mundo remando na mesma velocidade, na mesma direção, você vai chegar mais rápido. Exatamente. Simples assim. E isso que eu acho. Assim, você acha que está, né, gastando tempo, a gente tem Está gastando energia. Exato. Você está, na verdade, construindo os pilares mais profundos da sua organização crescer alto. E aí me fala um pouco de liderança. Acho que você tem uma fala que eu acho que é muito legal e a gente, às vezes, também, né, fazendo projetos para milhões de outras organizações, que é, deixar o ego fora da sala. Né? Depois, conversar abertamente, de ouvir. Não é um processo democrático, mas é um processo que você vai criando consenso. Né? Não é todo mundo dar uma opinião, você vai criando consenso e você sai com algo mais estruturado. E dá tempo para a estratégia sedimentar. Me fala um pouco o seu perfil de liderança, que eu acho que o líder influencia muito no sucesso do negócio. E eu acho que você tem essas características. Me fala um pouco o que você acha que é o seu perfil de liderança, que executivos que vão estar nos ouvindo, ou mesmo, né, organizações. Ana, ser líder é muito bom, mas é um desafio enorme. Porque, na minha opinião, a liderança, sim, tem a maior responsabilidade da empresa, porque ela está no topo da cadeia. Exato. Simples assim. Se, eventualmente, com toda a governança que toda companhia deve ter, ser o líder já te personaliza como uma pessoa que, eventualmente, vai ter a last call. Exatamente. Ponto. Se tem uma bola dividida, alguém vai olhar para você com toda a governança, com todo o conceito. O que a gente faz? Para onde a gente vai? Exato. Então traz uma responsabilidade muito grande. Essa responsabilidade, olhando para o meu perfil, ela alivia, primeiro, quando você tem um time muito bom embaixo. Né? E um time confia, né? Complementar, multidisciplinar, que você confia. Por quê? Se você tem um time que não tem medo de tomar risco, se você tem um time que tem uma capacidade de entrega, que rema na mesma direção, que está alinhado com princípios, cultura, valores, essa colaboração na tomada de decisão, ela acontece de forma muito mais fluida. Sim. Né? Você tem uma ou outra ponderação, às vezes uma ou outra provocação que faz parte desse debate e que é positivo, mas te ajuda muito e te dá muito mais conforto para ser líder. Muitas vezes você não é um líder, você é um maestro de como é que eu vou extrair melhor valor desse, porque esses caras são bons que estão aqui embaixo. E a gente tem um time muito bom na Eletromídia. E todo dia a gente forma muitos líderes bons. Isso é legal. A gente tem um ciclo de renovação hoje, num programa muito estruturado pela área de People, que inclusive essa semana teve a formação de talentos, que é um desenvolvimento de carreira. A gente sempre olha para dentro antes de olhar para fora. Muitas vezes você não tem um material humano dentro porque é uma vertical de negócios nova, ou um skill que você precisa trazer de fora, ou você precisa fazer uma ruptura no que está acontecendo e não vai ser de dentro para dentro, vai ser de fora para dentro. Mas dentro de casa, você ter esse ciclo de atrair talentos, reter talentos e desenvolver talentos, ele é poderoso. Poderosíssimo. E esses líderes, no final do dia, eles são os grandes promotores de cultura da empresa. Total. Essa é a responsabilidade. E do branding. Né? A cultura, ela é o coração. Ele é o coração. Então, a cultura, o branding, a marca é a coração que está ali na camisa estampada que a gente usa com muito orgulho. Exatamente. Então, essa jornada de você ser um líder, desenvolver pessoas, dar liberdade para que as pessoas também errem, né? Porque a gente não quer acertar todas. Claro. A gente quer acertar 8 de cada 10. Né? Vocês são muito corajosos. A gente tem vontade de acertar 8 em cada 10 na Eletromídia. Mas errou rápido.
Aprende. E não erra de novo. Exatamente. Né? Errar é humano, persistir no erro é burrice. A gente tem uma tese lá que a gente usa muito, aprendi isso com um grande amigo, Diego Barreto, do iFood. A gente solta 10 jet skis por dia, que são grandes iniciativas de inovação, de pequenas a mais sofisticadas. 8 deles afundam, 7 afundam. Beleza, faz parte, rápido. Exato. Só que 2 viram alguma coisa, eventualmente 1 vira um baita negócio legal para a nossa companhia, que vai acelerar um processo de transformação digital, que vai melhorar processo, que vai trazer uma nova fonte de receita, enfim. É um pouco como a gente lida no dia a dia. E eu acho que, falando do perfil de líder, eu tento muito liderar pelo exemplo. Eu aprendi a liderar pelo exemplo e eu não entendo outra forma que não seja essa. Né? O exemplo arrasta. E eu acho que é um pouco do que cada um dos líderes da Eletromídia tentam fazer. Faço o que eu falo, mas não falo o que eu faço. Não, e você é muito verdadeiro e aberto, né? Eu gosto disso. Gosto, não eu gosto, respondo vou... qualquer pergunta. Exato, tipo, eu não tenho agenda, eu vou conversar com a turma, a Ju tá aqui, ela sabe, fala... Posso perguntar tudo? Pode. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Exato. Se eu não puder falar, eu vou falar, não posso falar. Mas... E traz os incômodos também, né? Não gostei, vou me acostumar, gostei, agora deu resultado. A melhor forma de resolver incômodo é trazer ele para o meio da sala. Ponto. Exatamente. Vamos olhar para ele, porque senão ele cresce. Exato. Se você não trata um negócio quando ele é pequeno, verdade. Ele vira um monstro. Aí você tem um monstro no meio da sala. Putz, aí é um problema. Aí é comitê de crise. Exatamente. Né? Não dá para não chegar no comitê de crise. Então é um pouco... Isso é muito legal. E aí o desafio é o quê? Fazer isso numa empresa pequena é mais fácil. Numa empresa que cresce, é mais difícil. Numa empresa que cresce com a velocidade que a gente cresce, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu fiz um post no LinkedIn anteontem, alinhado com a área de People, que nós abrimos 100 vagas. Uau! Uma empresa como a nossa, é muito. Vocês estão com quantas pessoas hoje? 1.000 e poucas. É 10% da base. É bastante. É bastante. Porque você tem naturalmente um turnover, né? Seja por voluntário ou involuntário. Empresa líder também. Faz parte, o mercado acessa, você não consegue reter. Esse ciclo também ele é virtuoso. A gente prepara a gente para que as empresas também possam olhar. É uma vitrine. Tem pessoas que não estão performando e naturalmente a gente não consegue recuperar e também vão fazer o projeto em outras frentes. Então, é muita gente. É muita gente. Quando chegam 100 pessoas, se você não tem uma estrutura poderosa de marca e cultura que vai descer de ponta a ponta, essa cultura ela começa a ter rupturas. E aí, quando ela começa a fragmentar e ter rupturas, você começa a perder aqui embaixo, aqui no meio, aqui nessa outra área. Quando você vê, por que a empresa não está indo, a cultura ruiu. Ou você tem ali 20% da cultura que não está alinhado. Quando você tem uma cultura forte, naturalmente o sistema expurga. Exato. Quando não dá um match. E faz parte, às vezes, não dá um match cultural. Super. Às vezes você contrata profissionais incríveis, só que culturalmente não dá fit. Total. E tem um termo que eu gosto muito de falar sobre liderança, porque pra gente é um mantra. E eu acho que se você perguntar para qualquer pessoa na Eletromídia, vai te dizer isso. Pelo menos assim eu espero. Nós somos uma empresa gentil. Gentileza gera gentileza. Legal. Então, a gente não tolera assédio. A gente não tolera... Tem uns valores claros, né? Muito claros. Isso é muito importante. E de novo, isso vem de cima para baixo. Sim, total. Eu nunca tolerei não ser gentil com os outros. Sim, verdade. Portanto, eu também exijo que sejam gentis comigo. Exato. Só que você não... É muito natural. É água, né? É natural, flui. Flui. Né? Mas a gente reforça. Em todo painel que eu vou fazer com a companhia, ou no Papo com a Lê, ou reunião de liderança, eu falo, somos uma empresa gentil. Legal. Porque a consistência gera a prática. Exato. Se você não fala, eu não estou reforçando, tem que falar. Tem que falar. Tem que bater o bumbo. Tem que bater o bumbo. Tem que estar ali, tem que ter frequência. Às vezes é chato, mas é isso. É isso. Reforçando as crenças. É um pouco do que a gente faz. Muito legal, muito legal. E fundamental, né, para esse crescimento estruturado que vocês têm. Laje é a plataforma de educação especializada em branding da Ana Couto. Uma comunidade que conecta você aos melhores do mercado e transforma seu talento em resultado. É hora de acelerar sua carreira e fazer seu negócio crescer. Laje, aqui talento vira impacto. Deixa eu te perguntar sobre, uma pauta que a gente trabalha também muito, mídia. Como é que está a mídia no Brasil? Uma revolução. Então, vocês, no fundo, são empresas que crescem muito, mas dentro de um mercado bastante... Não é caótico, mas com muita inovação, com muitas coisas novas acontecendo. Como é que você vê esse mercado de mídia no Brasil? E a parte de vocês, obviamente, Eu acho que o mercado de mídia, sem sombra de dúvidas, ele
é muito mais desafiador. É. O que há muito tempo atrás se resolvia de forma muito mais simples, hoje sofisticou. Extremamente. Mas, ao mesmo tempo que sofisticou e gerou complexidade, o nosso olhar é sempre da oportunidade. Como é que eu posso ter uma companhia que vai facilitar a vida dos clientes, das marcas, das agências, para poder ser mais eficiente? E o ponto central dessa discussão é tecnologia. A gente tem tecnologia como ponto de partida para poder trazer dado, trazer métrica, sofisticar as nossas entregas. E eu não estou falando da tecnologia de ter uma tela digital na ponta, não, que para mim isso é commodity. Sim, claro que se você não tem a tela, você tem um outro desafio tecnológico. A tela é só o facing, né? Tecnologia como ponto central para poder ajudar a criar velocidade, a criar modelos escaláveis. Metrificação, né? Métrica, dado. Hoje a gente entrega a campanha de Out of Home. Isso tirava meu sono. Eu me lembro. Você sabe quando eu fazia roadshow para o IPO? A gente não falou do IPO, mas quando a gente abriu o capital... a gente tem que falar do IPO. O que tira o seu sono? Eu falo, como escalar o nosso negócio. Por quê? A gente tinha um modelo de vendas muito rudimentar e muito analógico. Exato. Proposta, PPT, pouco dado, pouca métrica. E foi uma das primeiras iniciativas pós-IPO. Nós compramos Anual, startup de tecnologia, desenvolvemos uma plataforma de ads, referência global. Tá? Até para afastar qualquer síndrome de vira-lata que o empresário brasileiro possa ter, né? Pelo amor de Deus. Referência global. Somos uma empresa brasileira feita para brasileiros e referência global. Adoro. Por isso vocês estão no iFaz Fala. Você sabe que a Eletromídia, o líder de mercado global, publica um relatório, a empresa de capital aberta. Nós somos a 12ª maior empresa do mundo de Out of Home. Com todos os desafios cambiais, hein? Sim. Porque a gente tem um real ali competindo com pound, com dólar. De 1 para 5. A 12ª. Se tivesse de 1 para 1, o dólar, vocês estavam... Sexto. A gente já fez essa conta para poder ficar mais feliz. Mas isso é muito legal, né? Eu acho que uma discussão que a gente tinha lá atrás é isso. Como é que o papel da tecnologia, né, ser o Google Meta do Out of Home, e vocês, essa trajetória... Esses caras pavimentaram, né? Pavimentaram. A estrada, chutaram a porta e falaram, tipo, tá mudando. E eu acho que a gente tem conseguido liderar essa evolução, porque é legal. E aqui... Essa postura de líder, vocês sempre... Eu acho que é legal... Eu nem gosto de falar, tá? Mas o líder tem que ser percebido, né? Para não parecer arrogante. Mas, de fato, não dá para a gente não considerar que nós estamos liderando essa transformação. Não há dúvida. Nós construímos a primeira plataforma de ads aqui, como existe no Brasil, e é uma referência global. Nós fizemos a primeira... É faz e fala. Vocês falam o que vocês são. Vocês não estão falando o que vocês não são. Mas você dificilmente vai ver anúncio nosso. Sim, dizendo, a gente não é o caminho. Não. Né? O líder, quando ele é percebido, é muito mais genuíno. Então, fazer o que a gente faz traz essa percepção. Total. E você precisa ter empresas que tomam a frente, que tomam risco, porque no final é tomar risco. São essas que vão fazer acontecer, né? Me perguntam, você tem medo? Eu falei, claro. Medo todo dia, mas coragem é maior. Essa semana me perguntaram, falaram assim, quando foi a última vez que você teve frio da barriga? Eu falei, ontem à noite. Graças a Deus. Mas se esse medo e esse frio na barriga servir para você primeiro ser cauteloso. Sim, né? Perfeito. O que significa isso? Eu vou tomar a decisão? Vou. Ela não vai ser só intuitiva. Total. Eu vou olhar para o dado, eu vou entender o que está acontecendo no mercado, eu vou me cercar aqui de opiniões e eu também vou usar a minha intuição. Porque a gente vai acumulando intuição. Você vai ter coragem de decidir a partir. Se esse medo for uma alavanca para continuar movendo, ele é poderoso. Porque ele faz você tomar a decisão mitigando o risco. Total. Maravilhoso. Então eu tenho medo todos os dias. É o equilíbrio entre o medo e a coragem, né? Porque o medo excessivo te paralisa. E a coragem com medo te dá uma decisão muitas vezes equivocada. Não, porque só a coragem... Medo. Não, a coragem e o medo. Esse equilíbrio é perfeito. É o equilíbrio. Um precisa do outro. Te faz tomar decisões cada vez mais assertivas. Né? Exatamente. Para errar menos. Para errar vai menos. Errar. Exatamente. Mas para continuar inovando e testando. Eu me lembro que um dos valores, né, da personalidade de vocês era essa coragem ousada, que eu acho que fica muito na personalidade da marca.
e na cultura. E aí a gente chegou também naquele processo de um tagline, que é o positioning de vocês, né? Eu me lembro que a gente discutiu bastante isso, que é Urban Connections. E era o papel, é uma questão do branding, também essa conexão da organização com a cultura, com as cidades, que é um lugar muito vivo, né? A cultura de um país, a cultura das cidades, com o papel de vocês. Como é que você vê essa dinâmica da mídia entrando nas ruas brasileiras, nas cidades brasileiras, e essa troca? Porque uma coisa que a gente falou muito, vocês não são só uma tela, né? Vocês são uma conversa de conexão urbana, que ficou, né? O tagline é... Como é que você vê isso? A gente tem um propósito na Eletromídia que é de transformar cidades. Esse é o nosso propósito. Também, se você acordar um colaborador, ele tem que falar isso. Ser gentil e transformar as cidades. Tomara que todos estejam assim. Essa transformação das cidades ela é muito interessante porque ela devolve. Total. Então, esse é um ângulo conversa que a gente sempre win-win, busca né? olhar. Né? E ele devolve de várias formas. Eu vou te dar alguns exemplos para colocar a cor no que a gente está falando. Quando a gente constrói uma estação sustentável, às margens do Rio Pinheiros, que você reduz o nível de CO2, que você tem energia feita por placa fotovoltaica, que você tem um carregador de celular enquanto eu espero o trem, porque é um ambiente seguro. Total. Carregar o celular diferente da rua, já é um ambiente mais hostil. Você está transformando as cidades e devolvendo, isso é percebido. Quando você está na rua, que você tem a obrigação de lavar um abrigo de ônibus, manter ele iluminado, você está devolvendo. Muitas vezes essa população esperava o abrigo em pé, esperava o ônibus em pé ou na chuva. Total. Até chegar uma empresa que possa investir e tirar isso da coisa pública. Quando você faz... é muito bom, né? Essa democratização e essa troca ela é muito boa. Quando você faz um abrigo amigo, que além de proteger as pessoas da chuva, da noite, carregar o celular e esperar o ônibus, podem ajudar as mulheres que estão sozinhas e desacompanhadas a ter uma companhia. Eu até me arrepio, porque o Abrigo Amigo, para mim, é o melhor projeto da minha vida e da companhia. É verdade. É incrível. É incrível. É um projeto que ganhou o Leão de Ouro em Cannes e agora a gente está escalando. Já são mais de 18 mil atendimentos. Incrível. É muito Quando legal. você tem uma tela dentro de um aeroporto dando horário do voo e portão de embarque, é serviço. Total. Então esse serviço, dando elevador, dando uma notícia, é serviço, porque é brand safety. Total. A plataforma da Eletromídia não produz conteúdo, mas distribui conteúdo brand safety. É. Então existem várias formas de devolver. E essa conexão urbana, né, que é da onde saiu o Urban Connections, ela é muito genuína. Muito Porque, para mim, e com todo o viés que isso pode carregar, o Out of Home ele é uma grande galeria de arte a céu aberto e que melhora a jornada das pessoas. Exatamente. Uma cidade sem out of home é uma cidade sem vida. É uma casa sem quadro. A gente falou, tirar a mesmice do caminho. Tirar a mesmice do caminho. Então, por exemplo, você pega uma cidade como São Paulo, organizada, onde a poluição visual saiu da mesa, você tem tela digital, você tem serviço, você tem abrigo amigo, você tem conectividade. É uma galeria a céu aberto incrível. E a gente usa isso, tá? Porque a gente apoia exposições de arte, projetos culturais, que faz parte também dar acesso para a população saber o que está acontecendo. Então, acho que um pouco do Urban Connections, como se conectar de forma genuína das vidas das pessoas, devolvendo nessa cena urbana, foi incrível. Né? Foi uma baita sacada. Não, mas tem uma coisa legal que também a gente fala muito da construção de valor. E porque certas organizações estão construindo valor muito rápido e crescendo muito rápido. Estava aqui com o CEO fundador da Dengo também, né? É quando você constrói um produto, né, onda de produto muito bem entregue, então vocês têm uma capilaridade enorme, vocês têm a jornada inteira da pessoa. Quando você tem uma marca que gera identificação, gera fidelização, e quando você tem um propósito que gera um ecossistema de retorno de valor, porque esse valor está circulando. Então, quando a gente fala de ESG ou de sustentabilidade ou do papel da organização no século XXI, vocês estão fazendo isso dentro do core de vocês e não precisa fazer, né, botar dinheiro ali. Na verdade, isso está dentro da organização, do princípio da organização. Então, isso é muito legal, que todos esses exemplos que você está dando são exemplos de sustentabilidade, de diversidade, de respeito, mas dentro do core do business. Isso é muito... Não, e aí 2 pontos que conectam com isso. Primeiro que é um privilégio. Ter isso como core, mas sem forçação de core, barra. Né? Porque tipo, eu vou ganhar dinheiro ainda fazendo isso. Mas e tudo bem. E tudo ótimo. bem. Não é uma ONG. Não é uma ONG. É óbvio. Como é que eu faço mais e melhor? Exatamente. E aí, quando você consegue fazer mais e melhor... Sabe por quê? Se eu colocar um painel aqui na rua e não pagar taxa... É só um painel. É só um painel. Se eu devolver, eu estou devolvendo. Mas sabe o que é legal disso tudo?
A marca que investe, ela está comprando porque o Wall of Fame de fato está na jornada, vai impactar, Sim. você tem os KPIs de métricas que vão definir isso, mas ela gosta de participar. Ela quer um impacto positivo. Participar de tudo isso, muitas vezes de forma consciente, mas muitas vezes de forma Sim. inconsciente. Como eu sei que a eletromídia faz isso, que devolve, que a tela está bem mantida, que o abrigo está bem lavado, que a estação funciona, eu participar desse ecossistema Essa é a palavra. positivo. Exatamente. A minha marca vai estar dentro de um ambiente controlado. Exatamente. Que é o que a gente vive, por exemplo, com fake news. Exato. Eu quero estar do lado de uma fake news, ou eu quero estar do lado de um lugar que aquilo ali não me pertence, prospera, não né? prospera. Então, é virtuoso, é um ciclo virtuoso. Eu acho que vocês encontraram esse motor do ciclo virtuoso de construção de valor e não é à toa que aí essa construção vem muito mais rápida. Me fala um pouco, porque a gente fala, né, vocês trabalham com uma matéria-prima, até por muitas agências, né, e por ser essa ponte, né, da comunicação de marcas com os moradores, né, as pessoas, a população em todo. Criatividade para você, como é que é isso? Criatividade. Bom, Brasil... É inegável a nossa capacidade criativa, né? Referência global. Para mim, tudo passa pela criação. Eu acho que existe uma comoditização muito grande. Puta, eu estou atrás de performance. E faz parte, e está tudo bem, mas isso no longo prazo vai destruir valor, né? Comoditiza. Sim, então, você ter uma criatividade que está diretamente associada a uma marca faz toda a diferença. E um degrau acima, e aí trazendo para o nosso negócio, uma mudança muito grande que teve, mas que ainda estamos longe, by far, de conseguir melhorar, as agências hoje criam para a Out of Home. O que a gente via lá atrás era uma adaptação de material. Hoje a agência sabe que quem está lá esperando na CPTM um trem vai ficar de 5 a 7 minutos. Atenção, o formato né? é X por X. Aqui eu consigo extrair o valor Y. Que é diferente da rua, quando está passando um carro. Que é diferente de um elevador. Então a criação para o ambiente, primeiro pensada e concebida, ela é fundamental. Depois, olhando para o formato, AI vem para ajudar demais. Né? A acelerar esse processo de finalização, de criação. Então, acho que você tem primeiro um layer de ter a grande sacada de ser criativo. Acho que é fundamental e acho que a boa ideia nunca vai estar fora de uso. Nunca vai estar. Ponto. E não vem do AI, né? É ela que constrói coisas brilhantes. O Abrigo Amigo é uma criação da UMAP BBDO. Sim, perfeito. Incrível. Incrível. E aí a gente teve a capacidade de fazer isso virar um grande play de tecnologia, porque é um insight de... Primeiro, olha como é a concepção do Abrigo Amigo. Primeiro, eu tenho o dado, que aponta que 85% das mulheres sofrem assédio quando estão sozinhas no abrigo de ônibus. Puta, eu tenho dado. Aí eu trago a tecnologia para poder resolver. Eu consigo fazer uma chamada virtual. E aí eu tenho a criatividade. Amarrar tudo. É brilhante. É brilhante. Tecnologia, dado e criatividade. Então, acho que o espaço ele é enorme para isso. E de fato, acho que o que a gente precisa estar cada vez mais distante é da pasteurização. Total. É um pouco do que a gente... No Out of Home, acho que a gente está cada vez mais acertando, porque as agências e os anunciantes tiveram um olhar super crítico sobre o negócio. Quando você tem um negócio que é relevante dentro do teu PNL, você fala, preciso olhar para isso. Exatamente. Você começa a ocupar um espaço... O ovo ou a galinha, né? Você não era relevante, eu nem olhava para isso. Eu adapto o anúncio da Veja. É isso que acontecia. Hoje não. O que eu vou criar para o Out of Home, assim como o que eu vou criar para social... a gente fez um negócio agora, olha que interessante, com o TikTok. Nós assinamos um contrato com o TikTok no Brasil. Isso é muito... A gente consegue publicar campanha em real time na plataforma do TikTok, da Eletromídia, no mesmo formato, com opt-in do creator, geolocalizado, por comportamento social. É incrível. Incrível. É incrível. E só tem no Brasil essa... Tem no mundo todo e no Brasil eles fizeram conosco. Que legal. Isso eu acho que vai ser Chama TikTok Out of Home. Que bacana, não sabia disso. Bom saber. Então, vocês estão muito alinhados, né, com o propósito de transformar as cidades, né, tirar a mesmice do caminho, com Urban Connections e com a criatividade, com tecnologia transformando. E me fala um pouco do... A gente tem um mercado no Brasil, eu vi que vocês estão trabalhando isso, de pequenas e médias empresas também, né? Eu acho que o Google, a revolução tecnológica deu acesso a esses pequenos e médios que só, né, podiam fazer com grandes investimentos de comunicação. Como é que é esse projeto aí? Como é que está funcionando essa plataforma Pequenas e Médias?
Ele é um mercado muito grande. Muito grande. Globalmente grande. E no Brasil é gigantesco. Enorme, gigantesco. Claramente as plataformas, elas pavimentaram esse território e organizaram, deram acesso. Isso é um baita case de transformação social. Total. Porque eu dei acesso para o pequenininho poder Exato. tracionar o negócio dele, investindo de forma justa. E a gente sempre teve um pouco distante dessa conversa, né? A gente não participava, bem na verdade, da eletromídia. Você tinha aí, Brasilzão afora, a compra do pequenininho acontecendo, mas muito pontual. E eles nas redes sociais, né? Nas redes metas, sociais, nas Deep Dive no Googles, rede mas social, você foi o que vocês não a gente estava ainda fora nesse dessa jogo. conversa. A gente começou a desenvolver a plataforma há 2 anos atrás. Longa história curta. Hoje é um time de quase 90 pessoas, que tem um PNL, onde você tem um ecossistema já de 3 mil clientes cadastrados e vai virar 5 mil e vai virar 10 mil. Com certeza. Esse pequenininho que é o restaurante, a clínica de estética, o professor de inglês, a borracharia de bairro. É muito legal. Ele entra na plataforma, uma plataforma de autosserviço. Autosserviço. Ele pode comprar no entorno do lugar onde ele está, ele pode comprar por dados de geolocalização diferentes. Eu quero estar no entorno das concessionárias de automóvel, porque eu vendo seguro de carro. Não volta de onde eu moro. Perfeito. Nos Estados Unidos, quando você passa dirigindo nas rodovias, você vê muita cara de corretor, não vê? Sim, o rosto, sim. faço seguro, advogado. Isso é SMB. Isso é o long tail, é o pequeno e médio negócio. Chegou aqui. Então, a gente tem uma plataforma, está crescendo demais, é um business de growth para a gente, vai continuar crescendo. A gente tem a ambição de... Hoje são quase 90 mil telas já dentro dessa ad network, entre telas da Eletromídia e telas de outras empresas, tá? Olha que barato. Vocês estão... Outras empresas que bacana. São competidores no final do dia, estão plugando o inventário na nossa plataforma. Por quê? Porque eles têm espaço... marketplace quase. É um marketplace. Marketplace, é uma white label aqui, Exato. não pode falar mais white label, uma private label. Exato. Que vai plugar inventário de terceiros. Que legal. Ou seja, é o mercado livre do OH. Total. Então vocês estão criando Amazon essa liderança. Isso, esse é o nosso projeto que conecta muito com o futuro do nosso negócio. Porque pensa, vamos imaginar que você tem ali um restaurante. E você quer falar com todo mundo que trabalha no entorno do seu restaurante. Porque de quarta-feira você está com o movimento mais baixo. Cara, você vai fazer uma oferta numa quarta-feira em todas as telas da academia, da rua, do edifício residencial, do edifício comercial, do salão de beleza. Você está pagando dando acesso Pix, à tecnologia. Pagando no Pix. Isso é democratização. Total. Isso é ICD. Claro que tem um efeito de monetização e é um business, mas você está democratizando e reduzindo o custo de aquisição. Porque é comprovado. O Out of Home junto com o digital ou junto com outros meios reduz os custos de aquisição. E com branding, né? Porque diferenciação de marca. Mas olha também. que ponto interessante. A gente começou essa história toda justamente ancorado na nossa marca. Sim. E essa marca tinha credibilidade. Sim. Porque o nosso go-to-market para poder gerar lead, Ana, era com as nossas telas. Você sabia que essa tela você pode anunciar por R$1,99? Sim. A tela da Eletromídia não era só a Coca-Cola? Não. Marca forte. Não, eu estou falando também, quer dizer, a marca forte de vocês de estarem... o líder do ecossistema, vocês são líderes. Então, é uma empresa que, uma Apple, uma Google, eles constroem um ecossistema em torno disso. Ecossistema. E vocês estão fazendo isso, porque a gente sempre fala, que é desde organizações brasileiras que vão liderar... Shape the boundaries. Exato. E vocês estão fazendo isso e de uma forma muito brilhante, assim, que capturando todo o valor que a gente tem no Brasil e criando uma liderança para o ecossistema que faz um bem comum, até para chegar nesse marketplace de telas que vocês se diferenciam como líder. Alto nessa indústria. Aqui tem uma nova Eletromídia que a gente cada dia cresce de forma sustentável. Muito legal. E aí, pensando nisso, como é que vocês trazem capturar inovação e oportunidade e um papel de internacionalização? Vocês já adoro quando a gente começa a sonhar mais alto, né? E ter essa... Como é que vocês estão vendo isso? Inovação, ela tem que estar presente em todas as áreas. E como é que ela é hoje na Eletromídia? A gente tem, claro, naturalmente as iniciativas de tecnologia são muito validadas e concentradas na área de tecnologia, que o Rodrigo Cadena... Você tem um CTO. Rodrigo Cadena. Mas a gente estimula a contratação de pessoas de tecnologia em todas as áreas, para que todas as áreas possam
Sim, é matricial, né? Matricial, com pessoas de tecnologia desenvolver. Então, inovação, ela tem que permear a companhia, não pode ser um silo na companhia. Não é uma área. Não é uma área específica. E esses jet skis são pequenos grupos de squads ou de grupos multidisciplinares, justamente para trabalhar a inovação. Inovação aberta é aprendizado e erro. Isso a gente exercita todos os dias. Então, a inovação, na nossa visão, ela é cultura. E ela tem que permear toda a companhia. O segundo ponto de internacionalização, Ana, ele é positivo porque, se olha o mercado americano, ele é 20 vezes maior que o mercado brasileiro. 20 vezes maior. 20 vezes maior, esse é o número. Ou seja, do segmento de vocês. Do segmento. Olha. 3 empresas de capital aberto, um mercado maduro, tem desafios, né? Obviamente, mas não tem barreira de entrada. Mas tem tanta coisa para fazer aqui. Aqui, né? Que foco também é importante em todo o projeto, né? E disciplina de execução. A gente é muito disciplinado. A gente tem muito foco. Sim. E muitas vezes a distração pode te levar ou te seduzir para perder foco. Você não acha que é mindset? Por que o americano nasce com uma visão global e o brasileiro tem uma dificuldade de achar que é uma extensão do foco, ou não é foco? Não, eu acho que é um mindset? Pode ser uma questão de mindset, mas eu acho que tem business que são escaláveis globalmente de forma mais natural. O nosso, você só se beneficia de know-how. Você não tem escala global. Então aqui tem um ponto. Né? O know-how, sem sombra de dúvida, mas eu vou ter que montar uma equipe no local, eu vou ter que construir uma plataforma local, entender a legislação local. E quando você olha para dentro de casa, num território que você já é líder, ser líder te traz uma série de benefícios. Você consegue acelerar mais. Cara, deixa eu fazer minha lição de casa antes de eu olhar para ajudar ou fazer uma outra lição. Mas isso não invalida de você olhar. Sim. Então a gente é muito atento, a gente pesquisa a cena global, a gente conversa com todas as principais empresas globais. A gente já foi na Tailândia, já foi na Alemanha, nos Estados Unidos. A gente vai, conversa, tem troca de know-how, porque tem muita coisa legal sendo feita lá fora. Sim. E aí a gente olha, estamos fazendo isso aqui? Não estamos. Quem que é que está fazendo bem no mundo? Vamos lá. Isso é uma boa. Isso vai te dando também elementos para você estar mais preparado. Total. Porque é subir o teto para todo mundo, né? Quando você se coloca no mundo global, você está, na verdade... Vou te dar um exemplo. Uma das empresas líderes globais, quando você olha para um país que é muito menor do que o Brasil, que talvez tenha o tamanho do estado de São Paulo, tem presença imobiliária urbana em 300 cidades. Qual é? Na França. No Brasil, nós estamos Se você falar da Ásia. Nós estamos em 15. Não, Ásia é outro bicho. Nós estamos em 15. 15. O Brasil tem 5 mil municípios. Entendi. Tem muita coisa para ser feita. Hoje a gente alcança 53 milhões de pessoas por dia. Nós vamos alcançar 100 milhões de pessoas. Nós vamos criar uma plataforma e construir uma plataforma com inteligência, com dado, com métrica, com SMB, com social, com publicação via plataforma de ads, digital que aperta o botão e alcança 100. Isso é poderoso. Muito poderoso. Isso mexe com o ponteiro de vendas. Artificial? Putz, outra revolução. A gente está vivendo Como é que vocês estão? Depois da internet, na minha opinião, a maior revolução. Quando você acha que você está indo bem em inteligência artificial, multiplica por 4 que você está atrasado. Ponto. Essa é a primeira mas eu acho que isso é uma premissa do mundo, né? Tá todo mundo atrasado. E não é sobre FOMO, tá? É porque de fato está acontecendo. Está acontecendo. E a gente está com uma oportunidade incrível. A gente tem hoje diversas iniciativas de inteligência artificial. A Globo tem diversas iniciativas de inteligência artificial e aí esse match também é poderoso porque vai nos ajudar a acelerar. O que a gente está olhando? Quais são as maiores dores ou as maiores oportunidades? Porque você tem que ter foco, você não vai fazer tudo. Tem que ter foco. Então a gente tem escolhido quais são aquelas que vão de fato ou acelerar o nosso crescimento, ou melhorar a nossa entrega, ou trazer mais resultado para o cliente, fazendo escolhas, implementando, acelerando, e vai transformar radicalmente tudo que a gente conhece hoje. Ponto. Já começou. E vai transformar. Vou te dar um exemplo. Porque acho que é legal trazer exemplo, que tangibiliza, né? Exato. Perfeito. Os edifícios residenciais. Nós temos a tela dentro do edifício residencial e 2/3 da tela é do condomínio. E aí o síndico, o administrador escreviam o que ia ali. E muitas vezes, por vezes, tinha erro de redação, demorava, escrever um comunicado. Tudo feito via AI. Olha. São mais de 200 mil comunicados. O síndico entra e fala assim, não pode patch no elevador. Vocês que desenvolvem uma plataforma. Já estão trabalhando. Já, mais de 200 mil comunicados. Incrível. Então, se o síndico queria dar uma orientação que a academia está fechada, ele escreve assim, academia fechada. Ele recebe um memo formal e um informal. Prezados condôminos, a academia está fechada.
Isso é genial. É genial. Não, E aí, se esse incrível. síndico ou se esse administrador administra 1000 prédios, ele aperta o botão. É. E aí, a própria API já liga o nome do prédio. É Então, incrível. incrível. É incrível. Incrível. Não tem Um exemplo, como. tá? Um exemplo que é bem tangível e bem impactante. Quem é a empresa brasileira que você acha que está trabalhando melhor com inteligência artificial hoje? Mais incorporada no negócio? Você tem algum benchmark, assim, pelo que você... Olha, eu posso falar de quem eu acompanho mais de empresa brasileira, o iFood. iFood, O Diego é mim, o nosso curador aqui no Pra mim, o Fala. iFood. Eles estão incríveis. O iFood, para mim, hoje tem, pelo menos do que eu vejo, obviamente devem ter diversas iniciativas, mas... Eles começaram lá atrás e estão fazendo um trabalho muito incrível. O papel do líder como... Voltar um pouco nesse lugar de empresa brasileira, você é CEO de uma das maiores empresas. Como é que você vê a potencialidade, o grande trunfo de brasilidade, já que a gente está falando aqui muito do valor da brasilidade para as organizações e para as pessoas? O que você acha que é o grande trunfo? Ana, eu sou fã do Brasil. Tá? Eu fico muito triste quando eu vejo empresário brasileiro falando mal do Brasil. Também fico. Eu sou fã do Brasil, adoro morar no Brasil, não tenho vontade de morar fora do Brasil. Claro que tem questões que preocupam a gente, segurança pública talvez seja a principal delas, Sim. dentro da bolha que a gente vive, né? Mas o Brasil continua sendo um país de muitas oportunidades. Com certeza. O que a gente faz? A gente trabalha. Né? Se a taxa de juros subiu, a gente trabalha. Se a taxa de juros desceu, a gente trabalha. Se mudou o presidente A para o presidente B, a gente trabalha. Eu estou achando que a gente está descolando mais da questão política das organizações. Nós, e Adorei. falando um pouco da nossa companhia, a gente tenta ficar, obviamente, não distante, porque a gente tem que entender o que está acontecendo, porque os fatores macroeconômicos interferem no negócio também dos nossos clientes e no nosso negócio, custo de capital, entre outras, mas... Como é que eu faço o meu negócio bem feito? Onde estão as minhas oportunidades? Então a gente gasta muita energia escutando. Por isso que a gente tem 2 ouvidos. A gente fala menos e escuta mais. Aqui eu estou a falar, mas a gente escuta muito. E quando você tem a capacidade de escutar muito, você consegue fazer muita coisa legal. E trabalhar. A gente trabalha, adorei essa. Trabalhar, encontrar alternativas, encontrar rodas, investir, sabe? Quando tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. A gente gosta de vender lenço também. Pode parecer blasé, frase feita, mas é a realidade. E quando isso faz parte da cultura... É muito legal. Se um C-level meu chega e fala assim, não entregamos porque a taxa de juros... Para. Perfeito. O que você está fazendo? Como nós vamos fazer? Exato. É o como, né? O que o cliente está precisando? Perfeito. O que ele disse? Quais são os seus... Como eu posso te ajudar? A conversa vai para o outro trilho. Sem culpa nem desculpa que a gente fala. Muito bom, adorei. Ó, que aula, hein? Aula de liderança aqui. A gente está encerrando a nossa conversa. Foi rápido, hein? Passou rápido, 56 minutos já. E aí eu queria falar, você traz uma dica de o que você gosta de ler, onde é que te inspira, o seu livro, o que você troca com a gente aqui. Eu tenho uma meta que eu tento ler um livro por mês. Boa meta. Geralmente quando eu viajo eu consigo. Quando eu viajo mais, porque eu leio muito no avião. Né? No dia a dia eu leio só... Você escuta também livro? Eu escuto podcast? às vezes. Como é que é? Eu escuto às vezes podcast. Eu gosto de escutar quando eu tô correndo às vezes. Ou eu ponho música mesmo, que acho que é mais gostoso. tira o cérebro, também. Eu não escuto nada também. Às vezes quando eu vou no parque eu não escuto nada, que também é gostoso ouvir barulho da cidade, do passarinho. Tem que esvaziar o cérebro alguma hora. Então eu tenho essa meta que geralmente eu persigo, fica aí entre torno de 10 livros. Eu ganho muito livro, então tem livros que você ganha que você lê, tem livros que você ganha, você coloca ali na fila e às vezes você não alcança, porque vão chegando outros. Então eu gosto de ler. Eu basicamente me alimento de conteúdo com jornais diários. Eu tenho uma leitura diária do Valor Econômico do O Globo. Para mim completa muito um olhar do nosso negócio, do negócio do contexto. Leio os jornais do trade, né, que já são mais semanais. Sigo os principais portais de notícia, porque também te trazem ali a Hot News. Leio muito nas telas da Eletromídia também, porque a gente se informa todos os dias. É verdade, eu também. Então esse é um pouco o meu hábito. E qual o livro que você trouxe aí para a gente compartilhar? Me falaram que tinha que trazer um livro. Aí eu trouxe aqui um livro. Eu trouxe um livro que eu já li, já dei para os meus filhos lerem.
Eles disseram que leram. Outliers, não sei se você conhece. Eu conheço. Aqui que a gente Ele mostra. é um cara muito legal. Outliers, Malcolm Gladwell. Eu acho que o Outliers, ele nunca vai cair em desuso porque ele remete para alguns valores que eu gosto muito. E eu vou tentar dizer o porquê. Para mim, acho que eu venho de uma geração que gosta de endorfina. O que é endorfina? Você trabalha muito, você se dedica para conquistar alguma coisa que vai te dar uma sensação de bem-estar incrível. Perfeito. E esse é um ciclo poderoso, porque ele se renova, você vicia na tal da endorfina. É verdade. Só que tem uma jornada para você chegar lá. Sim, tem uma disciplina. E a gente tem um desafio hoje geracional, que não é, obviamente, com todos, mas de uma geração que está viciada em dopamina. Olha, que E a dopamina com a endorfina, quando eu faço esse paralelo, você quer chegar muito rápido na dopamina. Então você vai por atalhos. E a vida não tem atalhos. Opa! E se você der um chat GPT aí, ou qualquer outra plataforma de AI, o ato subsequente da dopamina é depressão, frustração. E isso é um problema. Por quê? Como você conseguiu muito rápido, você se frustra muito rápido. É verdade. Então, acho que a dopamina com a efedrina são desafios geracionais muito importantes que a gente vive hoje. Eu sou geração endorfina. Adorei geração endorfina. Muito disso vem do esporte. E esse livro, dentre alguns comportamentos que ele traz, que quem são os fora de série, que tem questões culturais, comportamentais, infelizmente sociais também. Sim. Tem sorte, porque tem que ter sorte. Tem sorte. Mas ele fala o seguinte, você tem que rodar pelo menos 10 mil horas para poder ter sucesso ou pelo menos chegar numa endorfina de forma estruturada. É verdade. E ele traz exemplos de grandes atletas, de grandes profissionais. Tem aqui Steve Jobs, tem Bill Gates, tem Michael Jordan. Esses caras treinaram muito. Sim. Esses caras trabalharam muito. Eles rodaram horas. É igual que a gente está fazendo aqui. É trabalho. É compartilhar conhecimento, mas é trabalho. Total. Que é um dos elementos importantes dos fora de série. Além de outros comportamentais, culturais, de sorte, e que acabam não encurtando o caminho. Tem uma coisa, porque eu adoro esse livro, eu já li esse livro. Mas tem uma coisa que você falou que é engraçado, que eu tenho uma vida, que os outliers também são aquelas pessoas que são meio fora da curva, né? São pessoas que você... É exatamente fora isso. da curva, você tem que pegar para você. É o teu talento. Mas olha que interessante que você tocou, é exatamente isso. Só o talento não resolve. Não resolve. E está escrito aqui. Exatamente. Os talentosos que não se dedicam não vão ter sucesso. Os talentosos que não têm horas de rodagem não vão chegar lá. Exatamente. Então é exatamente sobre isso que... Agora, os talentosos que se dedicam, sai da frente. Porque a chance de você competir com ele vai ser muito difícil. Então é um pouco disso. Eu acredito. Foi o livro que eu pensei aqui. Acho muito que legal. Traz uma mensagem legal nos dias de hoje de endorfina e dopamina. Adorei isso e também dos outliers de fazer coisas diferentes, né? Até voltando aqui ao branding da Eletromídia, isso aqui é tão diferente. Fora da caixa. Fora da caixa. Vamos ter disciplina de entregar a proposta de valor? E vocês fizeram. Vamos ter coragem? Coragem. Minha revolução, você já conhece, porque você está nela, né? Então a Eletromídia está nessa revolução que eu considero essa evolução de valor do branding, como vocês fazem, essa disciplina de criar uma estratégia do Faz e Fala e executar e crescer. Esse o prêmio que a gente gosta quando a gente está falando com branding, com empresas. Adorei. Tem que botar aqui, né, o valor da brasilidade com tudo para conquistar o mundo. E estamos aí na próxima etapa. Revolução do branding. Próximo livro. Muito bom. Eu adorei aqui, ó. Foi incrível a conversa. Adorei, Ana. Fazia tempo que bom. não nos víamos, né? Bater papo assim. É verdade, mas é sempre bom. É um prazer. E super obrigada, porque eu acho que você inspira aí tanta gente, todas as empresas que passam por altos e baixos, mas conseguem aí, né, se diferenciar, construir valor. Resiliência com muita inovação e disciplina, né? De execução. Disciplina de execução, muito legal. Então, parabéns. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, adorei. Obrigada a você. O Faz e Fala, mais um episódio incrível para você aprender, abrir a cabeça e chegar onde você quer chegar.